O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles, parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e a todos curava. É assim que às 11h15, agradeço a Dulce Maria, agradeço ao Fernando, que conduzem esse momento de intercessão. E depois é passado o ícone das Santas Chagas. Você vai dizer, é uma madeira? Não, é um ícone. E como tal, tocar na imagem é um ato de fé, como toda aquela multidão que tentava tocar em Jesus. Nós tentamos tocar no ícone das Santas Chagas, porque sabemos que a força transformadora, a força curativa, a força redentora vem do Senhor. Por isso, eu fico olhando, são gestos simples. Há quem critique, para que tocar, levantar a mão para o Santíssimo? Para que tentar tocar? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar as atitudes? Se aquela mulher me vem desconhecida, até recebeu uma pergunta de Jesus: quem me tocou? A mulher ficou com medo, mas ela tocou. E porque tocou nas vestes de Nosso Senhor, o que ela tinha dentro dela. Se eu tocar a menos na orla do manto, na barra do manto de Nosso Senhor, eu ficarei curada. É claro que é a fé. É a fé que move montanhas. E são pequenos gestos que às vezes estimulam a fé. Sabe a impressão que eu tenho? Na minha simplicidade. Hoje se fala muito na psicologia, na psicanálise, de gatilhos, que às vezes, já ouviu essa palavra, né? Gatilhos negativos. De repente você recebe uma palavra, uma situação que é um gatilho na tua vida de você ter atitudes absurdas, de ter raiva, de tomar atitudes ruins. A gente ouve muito isso. Tá, então se existem gatilhos negativos, vamos nos valer dos gatilhos positivos. E às vezes o gatilho é de uma pessoa. Você entende a palavra gatilho que eu estou falando, né? Aquilo que
que é o ponto, a gota d'água, se você quiser a expressão. Às vezes você vem na igreja, você vem assim meio, não estou muito católico hoje não, padre, estou bom para reza hoje não, mas de repente você senta do lado de uma pessoa, escuta um testemunho, vê um gesto de uma pessoa, que naquele momento é o gatilho que você precisava, para dar um salto qualitativo na sua fé. Há quem chama isso de devocionalismo, eu chamo isso de sinais de Deus. Quantas vezes a fé do outro me evangeliza? É verdade, digo por mim, nos testemunhos que escuto no rádio, na partilha de vida, quando às vezes a pessoa abre a boca, como esses dias um senhor, não posso deixar de lembrar, Júlio, nessa viagem de peregrinação, ele abriu a boca e contou os testemunhos da vida dele, uma superação, como me edificou. Então sempre esteja aberto para a ação de Deus e pequenos sinais, como tocar no ícone, como perceber a ação de Deus em nossa vida. Depois dessa introdução, que eu acho que é importante, às vezes a gente se deixar tocar pelos sinais de Deus, sinais às vezes que o outro me dá de fé. O segundo ponto é o Evangelho. Nós estamos aqui pedindo e estamos caminhando para a festa das Santas Chagas. Setembro para mim sempre foi importante, porque é o mês da Bíblia. Está aqui o lecionário. Setembro para mim é um mês especial, mas vai se tornando mais especial porque nem sabia eu que setembro se celebra São Pio de Petreutina. Como esse homem tem me falado, como ele tem me tocado nas suas experiências. Por isso, amanhã no rádio é o 9º dia da novena da exaltação da Santa Cruz, cujo dia se celebra do sábado. Domingo, Nossa Senhora das Dores, e eu quero convidar, hoje a gente reza pelos doentes, mas domingo tem 3 horários para você trazer, vir com os doentes e trazer os doentes. Eu vou dizer de novo: vir com os doentes, você que está doente, e trazer os doentes. Dia de Nossa Senhora das Dores, está lá. E por isso, toda a liturgia, os cânticos, viu? Domingo, a liturgia é do dia, mas nós queremos trazer os doentes, porque Nossa Senhora das Dores é aquela que nos ensina a viver e nos ensina a sofrer. Nossa Senhora das Dores, portanto, de manhã, prefere trazer o doente, vir de manhã, 9 horas, eu estarei aqui. Não, padre, é muito cedo, é difícil, traz às 9. É melhor no final da tarde, às 18. Mas nós iremos fazer uma grande intercessão nas 3 missas, no dia de Nossa Senhora das Dores, por aqueles que sofrem, no corpo e na alma. Setembro, se já era grande por ser mês da Bíblia, São Pio de Petreutina, agora com a festa das Santas Chagas, sempre no último final de semana de setembro, e ainda mais agora largando, que é da segunda-feira, dia de São Pio, até dia 29. Então, meus irmãos, não são sinais de Deus? Não é para dar uma sacudida na gente, fazer assim: ei meu filho, acorda. Mexe as mãos. Mas tudo isso tem um objetivo: nos configurar melhor e mais a pessoa de Jesus Cristo. Você compreende isso? Que nenhum gesto devocional, nenhum sinal sacramental e nenhum sacramento tem sentido se não for nos levar a uma configuração maior com a pessoa dele. Leva a mão no coração, Jesus. E aponta. E o Evangelho de hoje, terceiro ponto, nos fala que Jesus foi para a montanha rezar, passou a noite em oração. Não rezou, não foi uma missinha de 1 hora, não.
Não foi um tercinho mariano que demora o quê? Eu demoro uns 17 minutos. Da Santa Chagas menos. Uma noite de oração, meu filho. Jesus era um homem de oração. Então, nesse terceiro ponto da minha homilia, um questionamento para mim e para você. Como vai a nossa vida de oração? Quanto tempo eu dedico à oração? Uma pergunta simples e uma resposta simples, sim, não. Eu não rezo, ou tenho preguiça, ou eu sou daquele que diz, Deus sabe de tudo, para que rezar? Claro que Deus sabe de tudo, mas eu me esqueço de Deus. A oração é uma lembrança de Deus, minha de Deus, e ao mesmo tempo de Deus, de que tem aqui alguém que o ama e o respeita. É um caminho duplo. Jesus e Lucas, é impressionante, porque Lucas não estava lá, ele não era um dos 12, mas alguém lhe contou e ele disse, Jesus passou a noite de oração, e olha que lindo, o mesmo conceito de Marcos, do dia de Jesus, ele passa a noite em oração. De onde vem o discernimento de Jesus? Da oração. De onde vem o meu e o teu discernimento? Da oração. De onde vem a força que Jesus tem? Olha como diz o final, dele saía uma força, todos procuravam tocar, mas eu estou tão esgotado, Se abraça. eu estou tão cansado, Padre, eu estou com uma situação tão difícil. Você reza? Se você reza, terá força. Onde está a tua força? A resposta hoje é rápida, na oração. Onde buscar força para vencer as dificuldades? Na oração. Tribulações, na oração. No desemprego, na oração. Nos problemas familiares, na oração. Nas doenças físicas, na oração. Acrescento que hoje nós rezamos o Salmo 89, e preste atenção, por favor, inclusive partilhei já nas redes sociais, o Salmo 89, é um salmo que não tem um final feliz, ô Padre, não, e eu gosto desse salmo exatamente por isso. Por quê? Porque nós temos assim, rezou, acontece. Eu não sei para vocês, para mim nem sempre acontece assim. Padre, não fala isso. Seja bem-vindo aos pobres mortais. Quantos aqui estão pelejando, e o Salmo 89 diz assim, Senhor, te esqueceste de mim? O que eu sinto hoje, Senhor, é como se eu estivesse dentre os mortos. Mas por acaso podem os mortos te louvar? Os defuntos te exaltar? Não me deixe morrer, Senhor. Mas hoje, Senhor, e aí ele já está no versículo 11. Mas hoje, Senhor, eu digo que todos os dias eu me lembro de Ti. Mas o que eu sinto hoje é como se eu estivesse sob o furor da Tua ira, esquecido do Teu amor. Salmo 89, continua. Os vizinhos me abandonaram, os meus entes, meus parentes me esqueceram. Hoje, Senhor, me encontro na escuridão. Termina o salmo assim, confira depois. Aí alguém vai dizer, mas que salmo terrível. A vida nossa é assim, e aqui é fé. Muitos de nós teremos que caminhar na escuridão sem ter respostas. Você reza e parece a escuridão não te abandona, você continua com um monte de inquietações, de perguntas. Não é assim com vocês? É ou não é?
Porque tem gente que acha que rezou, acontece. Não, Deus escuta tudo, mas nem sempre atende no nosso tempo. Então como é que eu faço quando eu estou na escuridão? Uma escuridão que Madre Teresa de Calcutá carregou a vida inteira. Não vamos longe, Nossa Senhora. Não vamos longe, Jesus. A escuridão da fé. Tem muita gente que gosta da palavra noite escura. Eu reservo essa palavra para outro momento. Eu diria uma escuridão da fé, que de repente muitos estão passando aqui. Me diga alguém que está com um diagnóstico de câncer, está numa escuridão. Uma filha que morreu no acidente com 10 anos, há 2 meses. Um filho que está preso com 21 anos. É uma escuridão. E a pergunta e a resposta do Salmo está no versículo 14. Por favor, como lição de casa, ou vai lá no meu Instagram, você vai ver lá a cópia de tudo que eu estou falando. A resposta está no versículo 14. Senhor, eu estou na escuridão, eu estou no sentimento de que me abandonaste, mas todos os dias eu chamo o teu nome e apresento o meu pedido. A resposta está aqui. A resposta está em meio à escuridão, em meio ao sentimento de abandono. Mesmo assim me põe em oração. O início do Evangelho. Jesus passou a noite toda em oração. Jesus, na escuridão de estar prestes a ser negado por Judas, prestes a ser traído, abandonado, Abba, Paizinho. Oh, meus irmãos, já bastaria parar aqui. E isso que eu falei, que não é nada mais do que o Evangelho, é resposta para muita gente que está ali, ó, calejado, e se perguntando: por quê? Por que comigo, Senhor? Por que não resolve logo, Senhor? Eu digo para você, apesar de estar vivendo isso, acorde todo dia, chamando o nome de Deus e colocando os seus pedidos. Quarto elemento, Jesus escolhe e desce. Desce e vai numa planície. E o que ele encontra? Pessoas doentes. Doentes que querem ser curadas, querem ouvir e serem curadas. Pessoas que estão atormentadas. Eu diria que somos nós. E é isso que o Senhor das Santas Chagas quer fazer. É isso que Jesus, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, quer nos mostrar. Quer dizer para mim e para você: eu vou até você, eu desço até a planície. Mas o que é preciso? Senhor, uma gota do teu sangue e me cura. Diz o Evangelho que Jesus curou a todos. Quantos não estão atormentados? E essa tormenta, às vezes a gente nem sabe por que começou, mas não dorme mais direito, não come mais direito, não tem mais relacionamento sadio. É nessas horas que a gente diz: Senhor, eu acredito, mesmo na minha escuridão, mesmo no sentimento de abandono que eu estou, cure as minhas feridas,
tire essa perturbação de mim. Que lindo o Evangelho hoje, né? Que maravilhosa a palavra de Deus, que conforto que o Senhor nos dá. Como nós deveríamos sair depois dessa proclamação do Evangelho, fortalecidos na fé, meu filho. Eu diria que até chorando, mas enxugando as lágrimas com esperança, enxugando as nossas lágrimas confiante. É isso que o Senhor quer nos dizer. Aí você vai dizer: tá, padre, e o que eu faço? Chorando, reze. Rindo, reze. Angustiado, reze. Deprimido, reze. Deixe na conta de Deus. Ele não decepciona. Por isso o Senhor das Santas Chagas tem crescido tanto. Sabe por quê? Porque eu não sei você, mas eu, quando olho para a imagem de Jesus das Santas Chagas, me faz lembrar que Ele está no céu, que Jesus é o Todo-Poderoso, mas que Ele também sofreu como eu. Quando eu olho as chagas de Jesus, me faz lembrar que as minhas chagas, as tuas, têm um sentido em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.